Bom, vamos dar sequência na nossa disciplina de hidráulica, tá? Então, na primeira aula nós vimos os conceitos de pressão, tá? Nós vimos que pressão é força sobre área, tá? Vocês fizeram o exercício, e em breve eu vou postar as correções desse exercício, tá bem? E hoje nós vamos dar continuidade na nossa disciplina, tá? Então hoje a gente vai ver um pouquinho de como funciona a pressão em corpos submersos, tá? Então, a pressão nada mais é do que a pressão aplicada sobre uma área, né? Ela nada mais é do que uma força resultante, tá? Então, o que é a força resultante? Ela é a soma vetorial de todas as forças que agem sobre um corpo, tá? Então, eu tenho uma superfície plana, aqui nós temos um exemplo de uma superfície plana com um determinado volume em cima, tá? Esse volume tem um peso, tá? E esse peso aplicado a essa superfície plana, né, vai ser uma força aplicada à superfície. Então, como esse volume ele é um volume assimétrico, tá? Essa força resultante ela vai ser aplicada, a gente pode simplificar o processo de obtenção dessa força utilizando a hipótese de que essa força é aplicada em um único ponto, né? Então, é o somatório de todas as forças, tá? É a soma vetorial de todas as forças aplicadas em um único ponto, tá? Agindo sobre aquele ponto. Então, a força resultante nada mais é que o somatório das várias forças que estão sendo aplicadas naquela superfície, tá? E não é diferente para uma superfície submersa, por exemplo, uma placa submersa, tá? Um corpo submerso. Como exemplo, uma comporta. Tem aqui um barramento e aqui eu tenho uma comporta, tá? Então, essa comporta vai estar sofrendo a força resultante em função da pressão de coluna d'água, né? E onde é aplicada essa força resultante, tá bem? De que maneira ela é aplicada. Então a gente vai entender um pouquinho disso, mas antes a gente vai ver por que é importante o cálculo dessa força resultante e onde ela é aplicada na engenharia, né? Então, por exemplo, quando eu vou projetar comportas de uma usina hidrelétrica, eu tenho que saber aonde vai ser aplicada a força resultante para que eu projete as estruturas que vão segurar essa comporta, tá? Então, se eu projetar mal ou tiver alguma falha, pode acontecer algum problema desse tipo aqui, tá? Jorge do Oeste. E assim após a vazão das cataratas já aumentou. A peça que se soltou da barragem tem 20 metros de altura e pesa 165 toneladas. Ela foi arrastada pela força da água e ainda não foi encontrada. É uma das 9 comportas da usina. São elas que controlam a quantidade de água que passa pelos vertedouros, aumentando ou diminuindo o nível do reservatório. Não faz um ano que as comportas haviam passado por uma manutenção completa. Ganharam inclusive pintura nova para evitar ferrugem. Os técnicos da empresa, que tem a concessão para explorar a produção de energia aqui desde 1998, ainda não sabem o que aconteceu. Para recolocar a peça que se soltou, vai ser necessário baixar o nível do lago em cerca de 20 metros. Por isso, outras 3 comportas foram abertas. Só que esse esvaziamento está sendo controlado aos poucos, para evitar que o rio suba rápido demais daqui para baixo. E com esse rebaixamento, nós colocaremos então uma comporta de manutenção no lugar da comporta que se soltou e em seguida a gente já pode iniciar o processo de restabelecimento do reservatório. Para fazer esse trabalho, a estrada também vai ter que ser fechada? Olha, a gente deve ter alguns momentos, né, quando estivermos fazendo a manobra da comporta de manutenção, a interrupção da estrada. Tá? Mas esse trabalho com certeza vai ser avisado e coordenado aí junto com o DR. A produção de energia vai ser reduzida até que seja feito o conserto, mas não deve afetar o abastecimento.
Se necessário, a usina de Salto Santiago, que fica ainda antes, no Rio Iguaçu, pode compensar a produção. E como nós falamos, a falta dessa peça para controlar a água do reservatório da usina de Salto Osório reflete na vazão das cataratas. Essa imagem é ao vivo, é exclusiva da nossa câmera instalada no Parque Nacional. Então vocês veem, eu vou passar um pouquinho esse vídeo, tá? Porque a informação que a gente precisava era de que a força, pense bem, a força resultante naquela comporta foi capaz de jogar ela para fora da usina, né? Então a força foi tão grande que jogou ela para fora da usina. Então é muito importante a gente calcular bem essa força resultante, né, numa peça submersa, para que não aconteça esse tipo de evento, tá? Então vamos ver um pouquinho como se faz esse cálculo, tá? Então primeiro aqui a gente vai dar uma olhada em pressão em superfícies planas, tá? Então, primeiramente vamos falar de superfícies planas que estão na horizontal, como essa aqui da figura, tá? Então eu tenho uma superfície plana que está na horizontal, ou seja, está paralela à linha d'água, tá? Nesse caso, tá, a força resultante vai ser igual a pressão vezes a área. Então a pressão, vocês lembram que pressão era dependente única e exclusivamente da altura de coluna d'água, tá? Então a pressão referente a essa altura de coluna d'água vezes a área da minha superfície plana vai ser a força resultante naquela superfície plana. Bem simples, tá? Mas isso porque a peça está na horizontal. E onde atua essa força resultante? Essa força resultante ela vai atuar no centroide desta peça, tá? Então a gente considera para as superfícies planas, de maneira a simplificar o processo, que a força resultante está atuando no centroide dessa peça, tá? Então a gente sempre tem que achar o ponto de atuação dessa força, porque a gente precisa dessa simplificação para alguns cálculos, tá? Então a força resultante vai atuar no centroide da superfície plana. Isso se ela estiver na horizontal. Agora, se for uma superfície plana inclinada em relação à linha d'água, por exemplo, como nessa figura aqui, nós temos aqui a superfície livre, ou seja, a linha d'água aqui em cima, tá? Aqui em cima, e aqui para baixo é tudo um reservatório, por exemplo. E aqui nós temos uma peça, uma comporta, por exemplo, e essa comporta ela está inclinada com uma angulação alfa aqui em relação à linha da superfície livre, tá bem? Então, nesse caso, como atua a força resultante, tá? Para entender melhor esse caso, a gente precisa considerar, olhem aqui, ó, aqui é uma vista superior desse segmento de peça, tá? Então tem uma peça inclinada aqui, eu imaginei um segmento dessa peça e estou olhando uma vista superior dele, tá? Então, para eu poder calcular a força resultante, eu tenho que imaginar pequenos segmentos, tá? É como se a comporta fosse a integral, tá? E esses segmentos são as derivadas, pequenos segmentos daquela comporta. Então, se a gente integrar essa derivada de cada segmento, a gente vai ter a integral da peça. Lembram lá do cálculo? Por isso que ele se aplica aqui, tá? Então, quando a gente tem um pequeno segmento, a gente pode chamar a força resultante nesse pequeno segmento de dF, tá? Então, a força dF que está atuando nesse segmento. Qual vai ser a fórmula da força dF? Bom, se a força F era pressão vezes área, a dF vai ser pressão vezes a derivada da área, vezes o dA, tá? Vezes o dA. Pressão, vocês lembram que era o ρ, que é a massa específica, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, pressão era ρ vezes gravidade, vezes a altura, tá bem? Nesse caso, nós temos aqui o gama, tá? O ρ era a massa específica, vezes a altura e vezes a gravidade. O gama é o peso específico, que já é a massa específica vezes a gravidade. A gama é a massa específica vezes a gravidade. Esse é o gama, o peso específico. Então, o peso específico vezes a altura já é a minha pressão, tá bem? Pressão de coluna d'água. Então,
a variação de força dF, nesse ponto, vai ser igual à minha pressão, peso específico vezes a altura de coluna d'água, vezes a variação da área naquele segmento, tá? Se eu fizer a integral disso, se eu integrar isso para obter a força resultante, que está aqui embaixo, tá? A minha força resultante vai ser igual o peso específico da água vezes o seno de θ. Quem é esse θ? O θ é esse ângulo aqui, ó, o ângulo da superfície inclinada. Seno de θ vezes a integral de y em relação à área. O que é o y? O y é a posição, tá? A posição daquele meu segmento em relação à superfície, a coordenada dele em relação à superfície. Então, eu teria o meu zero aqui na superfície, tá? E o y seria a distância da superfície até esse ponto, essa coordenada y que está marcada aqui, ó, tá? Então, a distância desse ponto até o meu segmento de área, tá bem? Então, esse é o y. Então, eu teria que integrar o y em relação à área e multiplicar pelo seno de θ e o peso específico, tá? A integral de y em relação à área, tá? Ela vai ser igual à coordenada do centroide vezes a área, tá? A coordenada do centroide, que é o YC, o centroide da peça, vezes a área. Isso vai ser integral, tá? Então, substituindo essa integral YdA por a coordenada do centroide vezes a área, nós temos que a força resultante é igual a peso específico vezes área, vezes a coordenada y do centroide, vezes o seno de θ aqui. Tá bom? O seno de θ, por sua vez, o seno de θ vezes a coordenada y do centroide, vai ser igual à altura do centroide, tá? Por triangulação. Nós temos a coordenada do centroide, o y do centroide aqui, tá? Essa distância. Então, isso vezes o seno de θ, tá? Utilizando Pitágoras, vai ser igual à altura do centroide, o h, o valor de h do centroide, que está aqui, tá bem? Então, essa vai ser a força resultante. Para calcular a força resultante, eu preciso da altura do centroide, e eu vou achar a altura do centroide com angulação e com a coordenada do centroide, o YC, tá bem? E onde atua essa força? Onde vai atuar essa força? Tá? Essa força vai atuar no centro de pressão. O centro de pressão, nesse caso, não é o centroide da peça, tá bem? Não é o centroide da peça. Para superfícies inclinadas, não é. Tá? Nesse caso, para mim achar o centro de atuação da pressão, eu vou ter que aplicar essa fórmula, onde o momento de inércia, que é o YXC, tá? Da área plana em relação ao eixo que passa no centroide, esse momento de inércia é uma propriedade geométrica da área. Cada tipo de área, cada forma de área tem um momento de inércia. Aqui tem a fórmula de duas, tá? Que é o retangular, essa é a fórmula do momento de inércia de uma área retangular, e essa é a fórmula do momento de inércia de uma área circular. Então, eu vou substituir aqui, dependendo de como for a forma da minha área, tá? E para achar o ponto e centro de pressão, eu vou utilizar o momento de inércia e a coordenada do centroide e a área da minha peça submersa, tá? Aí eu vou achar aonde está atuando a força. Então, aqui eu calculo a força resultante e aqui eu calculo aonde está sendo aplicada essa força naquela peça, tá bem? Então, essa é para superfícies planas, tá? Para superfícies curvas, tá? A força resultante vai ser igual a raiz da força horizontal ao quadrado mais a força vertical ao quadrado. Aí, no caso, se essa superfície curva estiver abaixo do líquido, tá? A força horizontal vai ser igual à força no sentido x, e a força vertical vai ser a força no sentido y mais a força peso do líquido. Se essa superfície curva estiver acima do líquido, aí a força vertical vai ser a força y menos o peso do líquido, tá bem?
Aqui eu vou deixar um exercício que vocês vão resolver e vão me entregar.